gente olha a diferença de alimentação, por exemplo, da minha geração, quando era moleque, que não tinha Coca-Cola, não Uhum, tinha essas coisas, pô. Morava em São Bernardo, só em festa, tinha um uhum, uhum. refrigerante, doce, a gente não tinha acesso a doce, essas coisas. E a gente vê a geração mais atual e a diferença que tem nos casos de ansiedade, de depressão. Tem alguma relação com isso? Porque os alimentos hoje são muito mais Então, gordurosos, mais. é isso que as pesquisas tendem a buscam provar, né? Que É, existe uma relação íntima entre o padrão da sua alimentação com essas questões. Tem um estudo super, super, super interessante que mostra, por exemplo, adolescentes com uma alimentação hipercalórica e com muita bebida açucarada. tá. Né? Doces, bebidas açucaradas, refrigerantes. E aí acompanha a longo prazo esses adolescentes versus adolescentes com uma dieta controlada. E avaliou, o que o estudo avaliou foi o tamanho do hipocampo, que é uma área do cérebro responsável por memória, cognição. E o tamanho do hipocampo desses adolescentes em consumo desse tipo de alimento era reduzido. Ou seja, uma Caramba. alteração de tamanho, de De função, e física, portanto uma de coisa função, física, anatômica, né? anatômica. E portanto uma diferença de função. É bem complexo o que vem acontecendo com a alimentação, e ainda assim, né, com tudo isso que está acontecendo, você observa muito facilmente. Bom, na minha geração eu não tomava refrigerante, e comia É. uma série de saquinhos que eu abri e comia em todo lugar, né? Você comia comida da sua avó, da sua mãe, que tinha acabado É, de não tinha nem fazer. micro-ondas, você tinha que esquentar no Exato, ou fogão. fazer comida fresca, né? É, Hoje é muito diferente. E claro, não que eu não acredito que isso vá retroceder, não né? A tem como, modernidade. né? Agora ninguém mais usa iPhone, É, né? Agora ninguém mais come nada industrializado. Eu não acho que isso vá acontecer. Eu acho que a indústria, na verdade, ela vai ter que acompanhar aí um processo, e ainda bem que ela emprega muita nutricionista, acompanhar um processo de melhoria do produto que está sendo oferecido à população, porque realmente, se a gente tiver um produto extremamente saboroso, o que é muito legal, mas totalmente sem nenhuma densidade nutricional e com muita densidade energética, a gente vai ter um problema, e vem tendo, né? A é. gente vem tendo esse problema. Tem um estudo que fala sobre a tendência da unidade, que isso também está acontecendo. A gente não só teve uma alteração do tipo de comida que a gente come hoje, mas, por exemplo, se você fosse aos Estados Unidos em 1983, você não era nascido? Você não sabe o que a gente Não está era falando? nascido? Claro que Eu não. sou de 98, pô. É, 98. Que 98. é um absurdo. absurdo, Você sabe que cara. esses dias eu tenho uma filha. 98. É, eu tenho uma filha que nasceu depois de 2000. E ela estava Ah, fazendo uma lição de escola e ela falou assim para mim: mãe, eu preciso colocar aqui na minha lição, ela é toda delicadinha, que ano você nasceu? E eu comecei em 1900. Ela, nossa. Falei: olha só. É 1900. outro É, século, né? Tipo, minha mãe é um que dinossauro. estranho isso. Ele não sabe nem o que é isso. Mas em Caramba. 1983, nos Estados Unidos, você tinha. Foi feita essa pesquisa, né? Você tinha o muffin, um muffin de padaria, Sim. pesava 85 gramas. Em 2006, o mesmo muffin pesava 135 gramas. Só que o que acontece? O que os psicólogos estudam? Que nós, seres humanos, quando vamos nos alimentar, a gente tem uma tendência à unidade. Então, se você come um muffin, você vai comer um muffin. Ah, Aqui nos Estados que é Unidos, no pequeno ou Canadá, grande. se ele tiver 85 gramas, 135 ou 200, vai chegar e falar: eu quero um muffin. E você não vai É. falar: deu aqui, ó, 85 gramas, estou É extremamente difícil. satisfeito, vou parar. É que nem refrigerante, assim. É Você difícil termina. você deixar um pouco de refrigerante. Sendo pequeno ou grande latinha, você vai Você tomar. termina, né? Então, o que aconteceu é que a gente entra hoje nos restaurantes, nas cafeterias, é tudo de um Maior. tamanho diferente. E a tendência comportamental eu vou finalizar o que eu comecei, né? Eu comecei a comer, eu vou terminar. Simples, eu vou num restaurante com o meu marido. Meu marido tem um estômago maior do que eu, ele é imensamente maior do que eu. Mas se nós pedirmos o mesmo prato, é bem Só provável. para movimentar aquele braço, mandíbula. Exatamente. Imagina quanta energia precisa para movimentar aquele braço. Mas é bem provável que a gente vai pedir um prato e eu e ele vamos finalizar o prato. Então, eu É, vou pedir um risoto, ele come o risoto, eu como o risoto. tá. Eu não precisava daquele risoto inteiro, É, provavelmente, né? Ou eu tô muito mais cheia do que ele comendo aquele prato inteiro. Mas se você olhar ao seu redor quando você sai para jantar, tá todo mundo fazendo isso. Ninguém fala: bom, exatamente. tudo bem, agora aqui para mim já deu, eu tô É satisfeito. difícil realmente É. parar, mesmo que você não tá. E é meio Porque que demora também um tempo para você se sentir saciado, né? demora um tempo para você receber o sinal de saciedade no É. cérebro, mas mais do que isso também, a gente se desligou muito do que é simplesmente estou satisfeito, e a gente tende hoje a se alimentar por tá muito bom,
É, eu vou continuar comendo, né? Tá muito gostoso. E a gente tem também esse sinal, que também é um sinal fisiológico. As mas pessoas isso falam, ah, existe. vem do passado, tipo, eu não sei quando eu vou ter mais comida, eu vou comer tudo. Exatamente. A gente vivia num ambiente de escassez. Se Quando eu você fui... achar algo bem cremosinho, Não, coma. você vai no hotel all inclusive, a sua cabeça fala, por que que eu vou comer só uma vez no almoço? Vou comer duas vezes. É. Vou comer toda hora que me Você oferecerem. sabe que esse é um processo evolutivo do ser humano, né? O Foi, quê? foi o que nos fez permanecer na Terra, um dos processos evolutivos que possibilitou a nossa permanência na Terra. Quando você encontrar um alimento muito saboroso, né? Muito cremoso, coma até acabar, coma o máximo que você Porque você não puder. sabe o Porque você quando. não sabe o seu dia de amanhã. Você não vai. Ah, O animal ele age por instinto. Via comida, estou com fome, caço. Via comida, não estou com fome, durmo. e O ser é, humano não. Via exato. comida, não estou com fome, pega. A gente guarda e A come gente tinha um depois. jeito, a gente tem um jeito de estocar isso pra época que não tem comida ou não? Então, A não gordura é como isso? a gordura é a reserva de energia, Ah, né? Só que naquela época isso era realmente algo que nos dava vantagem. Então, como você não tem certeza do alimento, né? Como você não é o ser mais forte da natureza, não era, quando né? você encontrar, coma. Ao longo do tempo, a gente não vive mais num ambiente de escassez, né? O nosso ambiente hoje é o É oposto o do que um dia oposto. foi. O nosso ambiente é um ambiente de ofertas absurdas e cada vez mais, né? É, É double, triple, os rainbows com confetes, né? é, Então, assim, você tem tudo com mais tudo em cima de um açaí, né? é. Então, Batata é, acompanha, senhor? a grande pode ser, É, a estamos na grande, promoção. por Então, mais a gente, 90 centavos vem um basculante de... exato. E a gente vive nesse ambiente em que a oferta é enorme e o nosso cérebro é esse. Se tiver abundância e muito alimento, coma e guarde. Então, o que eu estou falando aqui é que a gente tem um sistema muito forte que nos protege da inanição no nosso cérebro, É. que é o nosso sistema de recompensa, o nosso sistema hedônico e o nosso sistema fisiológico. Mas nós não temos um sistema que nos protege da fome, da obesidade. Então, será que a gente vai acabar desenvolvendo isso na evolução de algum momento? Porque era uma... Como que você vai desenvolver algo? Pode ser, assim, sei lá. anos-luz, né? Mas como Ou que a você vai desenvolver tecnologia, né? algo? Ou a medicina, né? Colocar alguma coisa que fala, ô, A você já... medicina já tentou, né? Porque a sensação que eu tenho é isso. Barrar a fome, a medicina já tem isso à É? disposição. Claro, a medicina já desenvolveu uma série de medicações que podem fazer com que você tenha um sinal de fome alterado. Ah, é? Mas isso ainda assim Isso é não, temporário, você não isso pode usar não, isso pra sempre. isso não solucionou a obesidade, É. né? A obesidade vem crescendo. Porque é aquela sensação, eu tô com fome, tô com fome, tô com fome, aí você fala, cara, eu não devia ter comido tanto. Porque você deveria ter parado um momento, mas você ainda tava É. sentindo que tava A com questão é fome. que você aciona, quando você começa a comer tanto e coisas muito saborosas, você também aciona algo muito incrível, que é, olha só, você vai ter um prazer maravilhoso. Eu mereço. O Não seu tem isso? sistema de recompensa, é o que É. eu falo, não existe na selva um animal fora do peso natural do corpo. É Leão tem verdade. peso de leão, elefante tem peso de Só o elefante, cachorro que você o cachorro que mora na quica. sua casa, mas você cria esse sistema, esse É. comportamento de recompensa. Se você fizer o que eu quero, você será recompensado. Tá aqui. O que ele aprende? Ele não aprende a dar a patinha, ele aprende a ganhar o biscoito. É. Eu quero biscoito, ele levanta a patinha antes de você pedir. Né? E nós também somos animais, né? Nós também temos esse processo. Então, se eu condicionei o meu cérebro numa situação em que eu tô tenso, cansaço tenso, por exemplo, é um dos principais gatilhos para um episódio de craving, que a gente chama, que é você ir para comida e comer É. para tentar diminuir a valoração daquela sensação desagradável que você está sentindo. Só que imagina você fazer isso inúmeras vezes. Você aprendeu um caminho e seu cérebro, de certa forma, foi protegido, né? Sua mente foi protegida de um estresse muito grande, você acalmou a sua amígdala que estava pedindo para você fazer alguma coisa para diminuir esse estresse, essa angústia. Imagina que você conhece esse caminho. É muito difícil conhecer esse caminho e abandonar esse caminho. E a gente vê isso acontecer, e aí a gente tem casos, por exemplo, que se intensificam gerando um transtorno alimentar, como de compulsão alimentar. Não é por essa razão apenas, né? Existem uma série de fatores que são precipitadores de um transtorno alimentar, ou ainda que são perpetuadores. Mas você faz isso uma vez, você faz isso duas vezes. Você tem comida todos os dias na sua vida. Café da manhã, almoço e janta. Você vai ver gente comendo o tempo inteiro. Então você está frente a esse caminho que você já conhece todos os dias, inúmeras Não, vezes. e É muito na fácil internet, você na ceder. televisão, enfim. Que é uma coisa que eu ouço muito, né? Ah, é o vício alimentar.
É muito refutado na ciência o que Ah, é é? o vício alimentar. O vício de algum alimento. Então, vício Vício em alimentar pode até ser, tem sido chocolate. discutido, mas, por exemplo, eu sou chocolatra. É. Quando eu recebo muito isso no consultório, eu sou chocolatra. Quando eu falo eu sou chocolatra, eu já tenho a responsabilidade toda no chocolate, né? Olha, é mais forte do que eu estou usando uma substância que me viciou, eu não consigo parar, então é isso que está acontecendo. E eu pus essa crença limitante na minha cabeça, é isso que está acontecendo. Mas eu te pergunto, se o chocolate fosse capaz de viciar, ele viciaria o Vilela, a Roberta, o Todo mundo. Mandíbula, ele viciaria todas as pessoas, assim como uma droga de abuso. Você É. não falar a cocaína, ela vicia esta pessoa e esta não. Ela é uma substância que provoca vício, Dependência. dependência. É. Exato. O chocolate não. O que você acaba se viciando é na sensação do chocolate, na sensação que vem depois que você come chocolate. Eu vou silenciar e entregar recompensa. Eu vou silenciar e entregar recompensa. Então, o vício é no comportamento. Você desenvolve um comportamento viciado que se transforma em um hábito, que se transforma em algo que você tem ali como. E aí você culpa e culpabiliza. A culpabilização do alimento ela é muito comum hoje na alimentação. E é um grande problema. Porque hoje as pessoas te perguntam assim: glúten engorda? Leite engorda? Pão engorda? Eu falo, quem? E o que você comeu depois? E o que você É. comeu o resto do seu dia, né? Então a culpa é do alimento. Eu engordo porque eu como isso, porque eu como aquilo. Ou, por exemplo, você mesmo, né? Você pôs jujuba aqui, ela é nutricionista. Poxa, eu como jujuba. E eu acho que a gente tem que normalizar isso também, né? Eu como jujuba, eu como brigadeiro, eu sou uma pessoa, né? O que eu não faço, de repente, é comer mais do que eu preciso. Ou almoçar brigadeiro, né? Eu almoço comida, alimento e tal, e se eu precisar, ou se eu quiser, e se me der vontade, eu vou me perguntar se eu quero ou não brigadeiro. Mas o brigadeiro não é meu vício, eu não vou comer todo dia depois do almoço. Porque eu não sou viciado em brigadeiro, entende? Eu posso me viciar no comportamento de toda vez que eu almoço pedir uma sobremesa. É Isso aquela eu posso. aquela vontade que dá. E todo mundo fala, nossa, eu tenho uma vontade, eu tenho que comer. Eu falo, não. Você tem que realmente comer para viver, mas ter que ter um doce, você não tem que. É algo que está acontecendo. E isso pode se tornar, de certa forma, patológico, né? Assim, ao passo que você só busca alimentos para esse fim, só para tentar silenciar um processo ali de nervoso, de recompensa, Ansiedade. né? É, quando nasceu meu filho, eu fiz uma promessa. Nasceu em agosto. Até dezembro eu não comi Ah, e quando chocolate. acabou a promessa, me conta o que aconteceu. Meu Deus do É céu. Eu isso. peguei, acho que 2 chocotone e fui pro carro. Quando eu saí de lá, minha mulher falou: O que aconteceu? Você caiu na merda. Parecia que tava tudo. Sabe aquele negócio assim? Tudo. Cara. Mas aí que tá. Durante esse período eu até esqueci o que era chocolate. Depois do tempo você vai se acostumando e fica sem chocolate, né? Então, sim, isso pode acontecer. Se você não desenvolveu nenhum transtorno alimentar, isso pode acontecer. Você se acostumou e Mas aí fica foi sem. só eu voltar, aí come. E a única questão é que, assim, o mundo vai continuar a ter chocolate. É. E todo dia alguém vai comer chocolate na sua frente, provavelmente, ou toda semana você vai se deparar com isso, né? Será que você vai conseguir para sempre eliminar completamente um alimento da sua vida? Tem coisa que não é alimento, que eu acho que a gente tem que eliminar da nossa vida, né? Quando a gente fala de refrigerante, refrigerante não é um Não é alimento, nada, né? não é nada. É. Mas tem coisas que a gente não consegue eliminar completamente. A gente precisa criar mecanismos e aprender a lidar com elas.